Estamos muito acostumados a vermos casos de controle da mente e até possessão em filmes hollywoodianos. Mas e se eu te dissesse que isso não é algo tão impossível assim? Bem, existem alguns casos na natureza em que uma espécie controla outras através de várias possibilidades, como no caso das árvores que obrigam as formigas a cuidarem delas, ou os parasitas que se apossam do corpo do caranguejo para criarem as suas larvas. E olha, não para por aí, existem muitos outros casos, mas antes da gente continuar, não esqueça de clicar no like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não faz parte da família, porque hoje você vai conhecer os 7 casos bizarros de controle mental na natureza. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Besouro ciborgue. Esse caso não é bem um controle mental feito pela natureza, mas é dentro da natureza. Alguns cientistas acoplaram com cera de abelha uma espécie de mochila a um besouro gigante. E olha que bizarro, eles são controlados por uma espécie de estimulação elétrica que percorre os músculos do inseto, fazendo com que ele mova seus membros quando é necessário ou solicitado por alguém, né? Os cientistas que controlam o inseto podem fazer com que ele voe, mude suas direções e, claro, pouse. Desde 2009, os cientistas tentam aprimorar essa espécie de ciborgue biológico, tentando combinar a eficiência e agilidade dos animais com a tecnologia. E eles realmente podem nos ajudar a explorar áreas não muito acessíveis em missões de busca e resgate, e até mesmo como ferramenta de espionagem. Já imaginou como seria eficiente usar um besouro espião? Esse futuro tá bem próximo, viu? Toxoplasma gondii. Esse parasita é mais conhecido pelo nome da infecção que ele mesmo cria, chamado de toxoplasmose. Ela pode causar mudanças no comportamento de seus hospedeiros, especialmente para o seu gatinho de estimação, porque os felinos são os únicos hospedeiros definitivos onde o parasita consegue se reproduzir com eficiência. Estudos mostram que cerca de 50% da população mundial pode estar infectada pela doença sem manifestar qualquer sintoma. Uma das principais mudanças comportamentais é a perda da aversão natural ao odor da urina do felino. Ou seja, se você não consegue sentir muito bem o cheiro da urina do gato, é bom não, brincadeira, pode ser que você não tenha, relaxa. Mas isso faz com que, por exemplo, os ratos sejam predados com maior facilidade pelos gatos. Inclusive é apresentado como um fator de risco para doenças humanas como a esquizofrenia. Borboleta azul. Mais uma vez um parasita para enganar as pequenas e pobres formigas. Dessa vez são as borboletas azuis, que antes de se transformarem em borboletas, elas manipulam as coitadas das formigas para que elas possam cuidar delas. Sim, elas realmente transformam formigas em babás. Quando ainda estão em forma de larva, elas aguardam para serem encontradas pelas formigas e emitem substâncias químicas superficiais que se assemelham a das larvas de formigas. Elas basicamente enganam as formigas que elas, do tamanho todo delas, são filhotes das pobres das formigas. É bizarro, né? Isso obviamente faz com que as formigas se enganem e as levem para o ninho, colocando-as juntas com as suas próprias larvas filhotes. As larvas das borboletas são alimentadas pelas formigas operárias e até comem as larvas das próprias formigas. E olha só, como se fosse uma cena de filme, depois que elas ficam adultas, elas precisam sair dali, né? E elas arquitetam um verdadeiro plano de fuga para fugir do ninho das formigas. Essa merece um troféu. Euhaplorchis californiensis. Como seu próprio nome já insinua, esse é o parasita que se encontra principalmente no sul da Califórnia. Quando seus pequenos ovos se desenvolvem, eles o liberam na água através das fezes de algumas aves marinhas. Mas calma que por trás disso tem todo um ciclo que eu vou explicar aqui agora. Se esses ovos forem engolidos por caracóis, eles irão se desenvolver, e a partir do momento em que a larva atingir um certo ponto, ela pode sair de dentro do caracol e procurar um novo hospedeiro, que são os killifish. Essas larvas continuam suas vidas no cérebro do peixe e começam a controlar a mente desses pobres animais, fazendo com que os coitados dos peixes nadem para a superfície do oceano e seja mais fácil de serem pegos pelas aves marinhas, para que, claro, o ciclo se reinicie. Esse é sem dúvida um parasita bem inteligente, né? Acácias.
A relação das formigas com as árvores acácias é algo questionado por muito tempo. Muita gente acha que sempre foi assim e nunca ninguém parou para analisar o verdadeiro sentido dessa relação tão forte aí de amizade. Porém, alguns cientistas investigaram e chegaram à conclusão de que essa ligação entre as duas espécies está mais para uma via só. O que para nós parece ser uma espécie de parceria, mas na verdade não funciona muito bem dessa forma. Muitos pensam que as árvores fornecem alimento para as formigas em troca de proteção contra outros animais herbívoros e até mesmo algumas bactérias. Só que segundo alguns estudos, a árvore fornece um alimento que é modificado quimicamente para manipulação das formigas, fazendo com que elas fiquem por mais tempo protegendo a árvore. É, por essa você não esperava, hein? Glyptophandeles. Essa espécie de vespa consegue transformar lagartas em zumbis, e isso é no mínimo muito estranho, né? Elas basicamente depositam os ovos em lagartas que ainda estão vivas e saudáveis, e após isso os ovos se eclodem e as larvas começam a crescer. Enquanto elas crescem, elas dão início ao controle da lagarta, se alimentando dos fluidos presentes no corpo da hospedeira, e obviamente começando a tomar conta da sua própria mente para que elas se transformem em uma espécie de protetora para elas. Após isso, a lagarta começa a morrer por falta de nutrientes e os ovos se chocam. Então as novas vespas procuram uma nova lagarta para hospedar os seus ovos. E obviamente assim continuar esse ciclo da vida bizarro. Craca castradora. Esse parasita cresce dentro do corpo do caranguejo, entrando pelas fendas de suas garras e se espremendo até chegar no organismo do seu hospedeiro. Ele se conecta à corrente sanguínea e passa a se alimentar de todos os nutrientes do caranguejo, fazendo dele uma espécie de veículo para sua reprodução. Quando se torna um adulto, o parasita fica parecendo uma gema mole de um ovo. Se o hospedeiro for fêmea, o parasita a obriga a cuidar das suas larvas como se fossem os seus próprios filhotes. Mas como você pode imaginar pelo nome, se for macho, o parasita remove a capacidade fértil do hospedeiro, para que obviamente possa abrigar exclusivamente as suas larvas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, não esqueça de avaliar ele clicando no like aqui embaixo, se inscrevendo no canal porque isso é muito importante, e já sabe, se você chegou até o final, já comenta aqui embaixo, eu não sabia disso, porque com certeza você aprendeu muita coisa legal aqui hoje. Não esqueça que amanhã a gente tem um encontro marcado novamente aqui no canal, todo dia tá saindo vídeo, isso mesmo. Um abraço e até a próxima.